Gente, bom dia. Estão me ouvindo? Amiga, tá dando pra ver sim. Essa câmera não tá ficando retinha. Bom, deixa eu ver que página que a gente parou. Foi na 380 do livro físico. Vocês todos acham? E aí a gente começa do primeiro parágrafo mesmo, que é paz inquieta. Vê se todo mundo acha aí, me sinaliza. E aí, como eu sempre digo, né? Quem souber a página no PDF, se puder colocar aqui, porque como eu leio pelo físico, eu nunca sei que página que tá no PDF. Vamos lá. Vou começar, tá bom? Ó, a Lê colocou aqui, página 474, se for no PDF. Durante o outono de 1918, Viena esteve agitada por rumores de paz. As conversações secretas que os diplomatas austríacos haviam iniciado na primavera de 1917, a fim de obter uma paz inseparável por trás da Alemanha, tinham sido inábeis e amadorísticas, e previsivelmente não chegaram. Mas, no começo de setembro de 1918, depois de mais de um ano de oneroso combate, o governo de Viena, enfrentando a fome em nível interno e uma derrota quase certa no fronte, fez uma oferta de maior alcance aos aliados. Propôs que os beligerantes se reunissem para negociar um final para a guerra. Mal tendo conseguido arrostar greves e motins nos meses anteriores daquele mesmo ano, a Áustria estava agora disposta a fazer grandes concessões territoriais, embora não, embora não a abandonar o princípio do império multinacional. Em meados de outubro, as potências aliadas, a caminho da vitória, rejeitaram a oferta. O acordo proposto pelos austríacos não avançava o suficiente. Houve quase que um caos nos ministérios. Um historiador comparou a situação ao espancamento frenético e insensato de um homem se afogando. A sensação de desnorteamento contagiou o público. Freud, escrevendo a Einstein em 25 de outubro, achava os tempos assustadoramente emocionantes. É bom, acrescentou ele, que o velho morra, mas o novo ainda não está aqui. Nessa época, o palco de guerra se reduziria. Embora o morticínio prosseguisse inalterado no fronte ocidental, os combates no leste estavam terminando. A Rússia saíra definitivamente da guerra desde o começo de março, quando as potências centrais, inexoráveis e vingativas, haviam imposto o draconiano Tratado de Brest-Litovsk ao novo e desconhecido regime soviético. Outro pequeno triunfo para as potências centrais veio em maio, quando a Romênia, havia muito tempo parcialmente ocupada pelas suas tropas, também firmou a paz. Do outro lado, a Bulgária, que havia oscilado entre os beligerantes antes de lançar sua sorte com alemães e austríacos no final de 1915, foi obrigada a concluir um armistício com aliados no final de setembro de 1918. No mês seguinte, depois de proezas espetaculares e quase lendárias no Oriente Próximo, os ingleses também forçaram os turcos a se render. Fundamentalmente, não foram os desejos piedosos dos civis, mas os exércitos aliados, junto com as grandiosas visões invocadas por Woodrow Wilson, para a Grande Guerra a seu termo. As tropas inglesas e francesas, e posteriormente americanas, fizeram recuar, na França, a poderosa ofensiva alemã da primavera. No começo de junho de 1918, os alemães foram detidos a cerca de 60 quilômetros de Paris. E em meados de julho, iniciou-se
a grande contraofensiva. A partir de então, não houve o que detivesse os aliados. Por volta do final de setembro, o general Ludendorff, decidido a manter as tropas aliadas fora do solo alemão a qualquer preço, pediu negociações. A derrocada das forças do Kaiser, uma das máquinas da guerra mais formidáveis da história, estava próxima, e a paz também. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias de guerra, né, que estão acontecendo agora, mas eu não costumo acompanhar muito, assim, uma vez ou outra eu leio alguma coisa, me interesso assim, do assunto, mas não é uma coisa que eu gosto de ficar lendo, porque eu acho que me causa angústia, ansiedade, eu não gosto. Não uma crise de ansiedade, mas me faz ficar angustiada. Mas quando a gente está lendo aqui sobre a guerra, tudo eu fico pensando, olha quantos anos já se passaram, né? E ainda existe esse desejo de guerra por parte de algumas pessoas. E aí, quantos civis não acabam sofrendo? A gente nem consegue imaginar, né, o que se passa para um civil mesmo, para pessoas comuns que estão lá vivenciando a vida delas e daqui a pouco um bombardeio, ou viver com esse medo, viver nessa expectativa, assim, né, de que algo venha acontecer. Eu acho que foi aqui que eu falei na semana passada do livro A Menina que Roubava Livros. Foi, né? Tanto o livro quanto o filme, para quem se interessa por esse tema, se assistir, vai ver ele, o quanto qualquer barulho, né, ali ilustra bem, quanto qualquer barulho parece que é um sinal de ter que se esconder, né, é um sinal, assim, e fiquei pensando também no pessoal dos Estados Unidos, que parece que estão agora vivendo nesse lugar de a qualquer momento pode ter um ataque, aí você não sabe onde você vai, tudo, a gente não vive, né, nisso, nessa angústia. Mas a gente sabe que hoje o mundo inteiro está mais ansioso. Imagina para essas pessoas viverem sob uma possibilidade mesmo de ataque, né, iminente, o quanto isso não deve ser torturante. E toda vez que eu leio aqui sobre a guerra, eu fico pensando nisso. E no livro que eu sempre trago, do Narcisismo, do Oscar Miguelez, ele coloca lá, até num ponto ele fala de Hitler. Ele fala como é que pode uma pessoa fazer com que todas as outras nutram esse ódio de uma maneira tão intensa a ponto de querer eliminar um outro, né? E ali ele trabalha o narcisismo a partir dessa vertente, então, de guerra. Quem se interessa pelo tema, vale fazer a leitura. Vivi, no livro físico, a gente está no primeiro parágrafo da página 381, e tinham mandado aqui no PDF 474. Acho que já deve estar por aí. Em setembro, mês que Ludendorff reconheceu o inevitável, a disposição de Freud se animou ainda mais com a realização de um congresso internacional de psicanalistas em Budapeste. Aí que tem uma nota. Durante o verão de 1918, Freud teve ainda mais uma razão para estar com uma boa disposição. Anton von Freund, deve ser assim que se fala, um rico cervejeiro de Budapeste, tinha reagido a uma operação de câncer com uma neurose, que, ao que parece, foi curada por Freud. Agradecido e ciente de que o câncer podia voltar, von Freund, sei lá como é que fala, se alguém souber pode falar, tomou providências para subsidiar uma editora que se especializaria em publicações psicanalíticas e tornou Freud e a psicanálise em geral independentes de outros editores. O fato se consumou e uma das tarefas de Freud passou a ser a supervisão da Verlaine. Que legal. O último encontro anterior havia sido em 1913, em Munique. Freud precisava urgentemente das estimulantes reuniões prometidas por um tal conclave. Ele não via Abram havia 4 anos, desde a deflagração das hostilidades. Em agosto, disse a Abram que tinha estado furioso demais e faminto demais para responder sua última carta. Para esse incansável missivista, sinal certo de um ânimo extremamente abatido. O congresso, inicialmente planejado para Breslau, reuniu-se em Budapeste em 28 e 29 de setembro.
Foi necessariamente muito truncado e contou com uma participação reduzida. Dos 42 participantes, 2 eram holandeses, 3 alemães, 37 Áustria-Húngara. Contudo, era um congresso. Freud não apresentou sua costumeira preleção informal, mas uma conferência formal, onde esboçou modificações técnicas e defendeu a formação de clínicas psicanalíticas que permitiriam pobres se beneficiarem do tratamento. Foi uma ocasião festiva, com recepções e magníficas acomodações. Os analistas ficaram instalados no Hotel Gellert. Um mês depois, Freud ainda saboreava a lembrança. Com indisfarçada satisfação, recordava a Abra os belos dias de Budapeste. O congresso, como Ernest Jones observou, foi o primeiro em que estiveram presentes representantes oficiais de algum governo. Nesse caso, dos governos austríaco, alemão e húngaro. A razão disso era absolutamente prática: a valorização crescente do papel desempenhado por neuroses de guerras nos cálculos militares. A presença de observadores oficiais ilustra, à sua maneira, a estranha dialética da vida e da morte na história da psicanálise. As ideias de Freud, que em tempos de paz os psiquiatras mostraram tanta relutância em levar a sério, agora obtinham um ilustre apoio entre médicos designados para hospitais militares e encarregados de soldados neuróticos de guerra. Para alguns, a Grande Guerra tinha sido um imenso laboratório para verificar as preposições psicanalíticas. O destino, disse o psiquiatra inglês W.H.R. Rivers, em 1917, parece ter nos concedido, no presente momento, uma oportunidade ímpar de testar a verdade da teoria do inconsciente de Freud, na medida em que ela concerne a produção de distúrbios nervosos, mentais e funcionais. No passado, enfrentando pressões por parte das autoridades militares, os psiquiatras não haviam resistido. Na verdade, de modo geral, haviam largamente partilhado a ideia fácil de que um soldado com sintomas de uma neurose de guerra estava se fingindo de doente para se safar e devia ser enviado sem nenhuma cerimônia de volta para o fronte. Quando não enfrentando um julgamento em corte marcial. Mas crescia uma certa consciência, tanto entre os médicos servindo aos aliados, quanto às potências centrais, de que, nas palavras de Freud, apenas uma parcela mínima dos neuróticos de guerra fingiam sua doença. O Congresso de Budapeste apresentou como destaque, de modo bastante ligado aos interesses do momento, um simpósio sobre a psicanálise das neuroses de guerra, para o qual Firenze, Abram e Ernest Simmel prepararam conferências. Simmel, sendo médico alemão, foi um recruta particularmente bem-vindo. Ele havia descoberto a psicanálise num hospital psiquiátrico para soldados durante a guerra. No final, porém, nada resultou do ambicioso projeto, proposto pelos delegados das potências centrais em Budapeste, dos centros que tratariam dos neuróticos de guerra com métodos puramente psicológicos. As revoluções que arrebataram as nações derrotadas intervieram com uma velocidade irresistível. As lacônicas anotações na agenda de Freud, pontuadas com exclamações, registraram a precipitação dos acontecimentos quase que diariamente. 30 de outubro, Revolução em Viena e Budapeste. 1º de novembro, comunicações com Alemanha e Hungria interrompidas. 2 de novembro, Oliver de volta. República da Bulgária. Em 3 de novembro, armistício com a Itália, guerra terminada. Em 4 de novembro, ele encontrou tempo para pensar seus próprios assuntos. Prêmio Nobel posto de lado. 6 de novembro, Revolução em Kiel. 8 de novembro,
República na Bavária. Comunicações com a Alemanha interrompidas. 9 de novembro. República em Berlim. Guilherme abdica. 10 de novembro. Herbert, chanceler alemão. Condições do armistício. 11 de novembro. Fim da guerra. Imperador Carlos, da Áustria, renuncia ao trono. 12 de novembro. República e Anschluss com a Alemanha. Esta última um pouco prematura. Os vencedores não permitiriam que a Áustria e a Alemanha se unissem. Participadas em pânico. 4 dias depois, em 16 de novembro, República da Hungria. O pesadelo da guerra finalmente terminado. Alguém aqui foi assistir a peça do Freud? Como que é o nome? Deixa eu lembrar. A última sessão, Bru? Última sessão. Eu vou em setembro, vai estar aqui em Jundiaí. Ai, que legal. É muito boa. É claro que se trata de uma ficção mesmo, né? Embora ele traga algumas coisas assim que dá para se sentir assim do Freud, e aí algumas frases que são mesmo da história dele, algumas coisas que a gente inclusive leu aqui, assim, é bem interessante, mas o foco central deles também é falar sobre a guerra e vida e morte, né? Não sei se você leu, assim, sobre, se as meninas leram, mas a ideia é falar de vida e morte a partir da guerra. E aí fala como que a proposta também é mostrar como que ele estava naquele ambiente de guerra, né? Porque ele já estava adoecido e como que ele ficou. E você vê bastante angústia, assim, bastante ansiedade. É claro que não é um retrato fiel, mas é algo bem importante, assim, da gente pensar como que ele se sentia diante disso. Gabi, tu perdeu a oportunidade, porque estava aqui, né? Pois é, eu não consegui. Ai, não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Gabi? Sim? Então, peraí que é o meu Meet. Ai, meu Deus. Fala, Gabi. Oi, agora tá indo o som? Agora sim. Ai, eu não consegui ir, mas eu vou na próxima. Eu me enrolei, não consegui organizar na agenda e tal. Mas eu vi o pessoal falando bem da peça. Eu vou ficar de É bem olho legal. quando estiver em São Paulo ou aqui em Santos mesmo. E vou. O É pessoal bem falou. legal, eu gostei. É aquilo, não é um retrato Uhum. fiel, mas acho que a proposta também nem é essa. E tem umas ideias interessantes, assim, pra gente pensar. Bem bonita. Tem umas críticas também, assim, sabe? Eles falam umas críticas super relevantes para o momento atual. Vale a pena. E aí, aqui. Outros sonhos, apenas ligeiramente menos ruins, aguardavam nos bastidores. Martim, no fronte italiano, estava sem contato com a família havia algumas semanas. Foi somente em 21 de novembro que Freud pôde anotar em sua agenda. Martim no cativeiro desde 27 de outubro. Os italianos haviam aprisionado toda a sua unidade depois que as hostilidades tinham realmente cessado. Freud também não conseguiria obter nenhuma tranquilidade no mundo tenso da política. O massacre que pusera fim à velha dinastia Romanov não pouparia as casas imperiais dos Hohenzollern e dos Habsburgo. Para a satisfação tanto cruel de Freud, o Império Austro-Húngaro estava sendo desmantelado. Ele não tinha ilusões sobre as possibilidades de sobrevivência e, na época, não sentiu nenhum pesar. No final de outubro, antes que decidisse o destino do Império, ele já havia dito a Engström: não derramo uma única lágrima por esta Áustria ou esta Alemanha. Embora Freud achasse um alívio pensar que a nova Alemanha não se tornaria bolchevique, ele predisse, com bastante justeza, que a derrocada do Império Alemão, por tanto tempo e com tanta arrogância, liderado por aquele romântico incurável, Guilherme II, provocaria em sua esteira choques sangrentos.
Mas ele reservou sua maior fúria contra a dinastia sob a qual vivera toda a sua vida. Os Habsburgos não deixaram nada além de um monte de esterco. No final de outubro, dando um conselho coerente com a opinião desdenhosa, ele instou com Firenze, um patriota húngaro, que retirasse sua libido da terra natal e a transferisse, para o bem de seu equilíbrio mental, para a psicanálise. Ele estava tentando alimentar alguma simpatia para com os húngaros, disse maliciosamente um pouco depois, naquela mesma semana, mas descobriu que não ia conseguir. Entre seus associados, apenas Hans Sachs era capaz de achar alguma graça na Revolução na Áustria, que foi muito menos sanguinária do que as revoluções em outros lugares. Sachs imaginava para divertimento de Jones a afixação de cartazes avisando: a revolução vai ocorrer amanhã, às 2h30. Em caso de mau tempo, será feita dentro de casa. De fato, não houve nada de engraçado nos meses que se seguiram no final das hostilidades. As batalhas campais entre os exércitos no fronte sucederam-se batalhas campais entre militantes radicais e reacionários nas ruas. Os meses de desordem tornaram o futuro político na Alemanha, Áustria e Hungria vítima de especulações e prognósticos desalentadores. Eichmann escreveu a Freud por volta do fim de novembro. O velho que parecia absolutamente sólido apodreceu tanto que, quando foi eliminado, não houve nenhum sinal visível de resistência. No final de dezembro de 1918, retomando o inglês, agora que a guerra acabara, Freud avisou a seu caro Jones para não esperar por mim ou qualquer um dos nossos na Inglaterra na próxima primavera. Parece muito improvável que tenhamos condições de viajar dentro de poucos meses, estando a paz conturbada até junho ou julho. Escrevendo ao fiel amigo, Freud sentiu a liberdade para acrescentar um pedido às suas informações sociais. Tenho certeza que o senhor não pode imaginar qual é realmente nossa situação aqui, mas o senhor devia vir tão logo pudesse para dar uma olhada no que era a Áustria e, não esqueceu de mencionar, trazer as caixas de minha filha consigo. Em janeiro de 1919, Freud resumiu concisamente a nova situação. O dinheiro e os impostos agora são tópicos absolutamente repugnantes. Agora estamos realmente devorando a nós mesmos. Todos os 4 anos de guerra foram uma brincadeira em comparação com a profunda gravidade desses meses, e seguramente dos próximos também. Refletindo sobre a conturbada cena política na Europa Central, Freud admitiu a Jones que as advertências que ele outrora rejeitara como puro chauvinismo britânico tinham se mostrado corretas. Todas as suas previsões sobre a guerra e suas consequências tornaram-se verdadeiras. Freud estava disposto a confessar que o destino não se mostrou injusto e que uma vitória alemã poderia se revelar um golpe mais pesado para os interesses da humanidade em geral. Mas esse magnânimo reconhecimento não aliviava a sorte de Freud e sua família. De nada ajuda simpatizar com o lado vencedor se o bem-estar pessoal depende do lado perdedor. E esse bem-estar vinha sofrendo uma corrosão contínua. Todos nós estamos lentamente declinando em saúde e peso. Olha, você vê que era uma coisa não só de preocupação, mas também uma coisa física, né, de passar fome. Por outro lado, acrescentou Freud prontamente, ele e sua família não eram absolutamente os únicos nessa cidade, asseguro-lhe. As perspectivas são sombrias. Trabalho lento e contencioso dos tratados de paz em nada clareava essas perspectivas. Ao se reunirem em Paris, em janeiro de 1919, para dar início à redefinição do mapa da Europa Central, as nações vitoriosas estavam menos unidas à mesa de conferências do que durante a guerra. O primeiro-ministro britânico, David Lloyd George,
anunciou sua determinação de enforcar o Kaiser e espremer os alemães até os ossos rangerem. Ele ficaria um pouco mais conciliador depois de se sentar para as negociações, mas Georges Clemenceau, seu parceiro francês, foi implacável. É desnecessário dizer que a Alsácia-Lorena, que passara para a Alemanha em 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana, seria devolvida para a França. A região do Reno alemão, rica em recursos naturais, oferecia à França outras recompensas possíveis. Mas os vencedores tinham de levar em conta Woodrow Wilson, o profeta embriagado consigo próprio, que estava proclamando pomposamente pela Europa sua deslumbrante mensagem de autodeterminação, democracia, diplomacia liberal e, sobretudo, esperança. Como disse em dezembro de 1918 a seus ouvintes em Manchester, num discurso típico, ele acreditava que os homens estão começando a vislumbrar, talvez não a idade de ouro, mas uma idade que, de qualquer forma, está se abrilhantando de década para década, e em algum momento nos erguerá a uma altura de onde poderemos ver as coisas pelas quais anseia o coração da humanidade. Outros tinham visões menos arrebatadas do futuro. Freud, por exemplo, estava ficando inquieto com as profecias de Wilson, e ainda mais com a sua personalidade. Os Salvadores nunca estiveram entre os seus favoritos. Aqui está dizendo que vai falar mais sobre isso na página 556. A gente vai chegar lá, né? Vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar. Mas no início da missão europeia de Wilson, Freud ficara tão aturdido e quase tão impressionado quanto muitos outros. Recentemente, informou a Abram no começo de 1919, recebi uma visita de um americano da equipe de Wilson. Freud se tornara claramente um sábio de reputação internacional. Ele veio acompanhado de 2 cestos de provisões e trocou-os por exemplares das conferências. Aí das conferências introdutórias da psicopatologia da vida cotidiana. E mais, ele nos possibilitou ter confiança no presidente. As provisões, como sabemos a partir do sobrinho americano de Freud, Eduardo Bernays, incluíam uma caixa de seus amados charutos Havana. Não admira que, em abril, Freud pudesse parecer realmente sereno em meio à privação e à incerteza. Abrindo-se a primeira janela em nossa gaiola, escreveu Ernest Jones, posso escrever-lhe diretamente, e uma carta fechada. A censura do período de guerra havia terminado, e mais, Freud já não se sentia tão isolado. Fiquei extremamente contente em saber, acrescentou ele, que 5 anos de guerra e separação não conseguiram deteriorar seus sentimentos cordiais por nosso grupo. Melhor ainda, a psicanálise está florescendo. Como fico contente em saber de todas as partes. Como ele dava um jeito, né, gente? Mesmo por carta, de se manter tão ativos nas correspondências. Eu acho isso muito, muito legal, muito curioso. No decorrer do ano de 1919, uma série de tratados ratificou oficialmente o fim dos impérios centro-europeus. Em junho, os alemães foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes. Este lhes retirava a Alsácia-Lorena, que voltou à França. Os distritos pequenos, mas estratégicos, de Eupen e Malmedy, outorgados à Bélgica, as suas colônias na África e no Pacífico, cuja administração seria confiada à supervisão dos aliados, e parte das províncias orientais de Posen, da Prússia Ocidental, com as quais, acrescidas de territórios da Áustria e da Rússia, os vencedores formariam uma Polônia ressuscitada. A Nova Alemanha era uma monstruosidade geográfica, um país dividido em 2, tornando-se a Prússia Oriental e uma ilha rodeada por território polonês. Possivelmente ainda mais negativo para o moral alemão
foi o fato de assinarem o famoso artigo 231 do Tratado de Paz, que declarava a Alemanha totalmente responsável pelas causas de guerra. Lembra que eu falei para vocês do meu bisavô, que lutou, né, que participou lá da guerra, que teve aqui? Ele morava num país que também teve, depois mudou, hoje se chama Lituânia, mas antes fazia parte, né, de um outro lugar, que eu não vou lembrar o nome, e agora é um país bem pequenininho lá, se chama Lituânia. A Gabi colocou aqui, fico imaginando se tivesse WhatsApp, internet naquela época. Será que a psicanálise seria muito mais impactante, conhecida? Como será que seria a história, né? Realmente é doido pensar em como a comunicação era por cartas e se manteve mesmo em meio à guerra. Gabi, eu acho demais. Assim, muito impressionante. Claro, era também que eles conheciam o que eles tinham na época, acho que por isso também, né? Se mantinha. Fico pensando assim, como as coisas não se perdiam, né? E aí, quando a gente vai ver as cartas, tem algumas do Firenze que ele mandou. Não, acho que não é a do Firenze, mas pode ser que dele também. Mas exato, muitas coisas devem ter se perdido, mas eles mandavam cartas diariamente. Era uma coisa assim, né? Já mandava, já recebia, mandava, recebia, uma coisa assim muito frequente, parecia que tinha uma facilidade. E outra coisa também que eu fico pensando é que transitar entre os países, embora na Europa de fato isso seja muito mais fácil do que no Brasil, para eles parecia uma coisa bastante acessível, né? Eu sei que hoje é acessível isso para quem está lá, mas parece que era muito fácil, assim, né? E o Freud, ele não foi rico sempre. Muito pelo contrário, assim, teve uma parte da vida dele que fala dessa questão, né, financeira, que era bem difícil. Então, eu acho que tinha tantas possibilidades, assim, parecia que as coisas eram longe, mas eram tão perto ao mesmo tempo. E curioso como se manteve. E eu tenho certeza que muitas coisas, muitas cartas, a gente nunca vai ter acesso, assim, que se perderam completamente. Tem os textos mesmo, né, que ele rasgou da metapsicologia, não vai dar para ver nunca, assim, né? Se desfez das coisas, a gente fica só na curiosidade. E se pensar luto e melancolia, dor, narcisismos, eu tô com sinusite, tá ótimo, né? Falando as coisas, tudo foi. São textos muito bons, então eu imagino, fico pensando que os outros deviam ser também, mas ele deu fim. A vez dos austríacos chegou em setembro de 1919, quando aceitaram um tratado quase tão duro em Saint-Germain. Eles renunciavam ao que viriam a se tornar uma Hungria truncada, bem como as terras boêmias e as Morávias fundidas numa nova invenção, a Tchecoslováquia independente. Além disso, os austríacos foram obrigados a renunciar territórios como Trentino e o Tirol do Sul, que passaram para a Itália, para acomodar a província austríaca sulina da Bósnia e Herzegovina. Os afamados cartógrafos inventaram uma ficção balcânica chamada Iugoslávia. Como sabemos, a perspectiva da fragmentação da velha Áustria fora motivo considerável de satisfação para Freud. Quase um ano antes de sua oficialização pelo Tratado de Saint-Germain, sua nova pátria, submetida à proibição explícita de se unir à República Alemã, era uma construção curiosa, convidando a acre observação de que a Áustria se convertera num monstro hidrocéfalo, embora logo ficasse batida em uma observação apropriada. Uma metrópole, Viena, com 2 milhões de habitantes, presidia um interior minguado com apenas mais 5 milhões. Meses antes da assinatura do Tratado de Paz, os aliados já haviam posto suas intenções às claras. Hoje sabemos, observara Freud em março de 1919, que não estamos autorizados a nos unir à Alemanha, mas temos que ceder ao sul do Tirol. Naturalmente, não sou patriota, mas é doloroso pensar que boa parte de todo mundo vai ser território estrangeiro. Stefan Zweig, um dos conhecidos mais recentes de Freud, recordou mais tarde essa Viena do pós-guerra,
exatamente dessa maneira, como uma sombra incerta, opaca e sem vida da antiga monarquia imperial. Os tchecos e as outras nacionalidades haviam arrancado seus territórios. O que sobrara era um rebotalho mutilado, sangrando por todas as veias. Gelados, famintos, empobrecidos, os austríacos alemães tinham de conviver com o fato de que as fábricas que outrora enriqueceram a terra agora estavam em território estrangeiro, e as estradas de ferro tinham se reduzido a tristes tombos, e o Banco Nacional fora despojado de seu ouro. Não havia farinha, pão, carvão, petróleo. Parecia inevitável uma revolução ou alguma outra solução catastrófica. Naqueles dias, o pão tinha gosto de piche e cola. O café era uma decocção de cevada torrada. A cerveja, uma água amarela. O chocolate, areia colorida. As batatas, geladas. Para não esquecerem totalmente o gosto da carne, as pessoas criavam coelho ou caçavam esquilos. Assim como tinham feito nos últimos anos de guerra, os aproveitadores geriam um próspero mercado negro, e as pessoas voltavam ao escambo mais primitivo para se manterem vivas. Ana Freud confirmou posteriormente a versão de Zeig. O pão, lembrava ela, era mofado, e não conseguiam batatas. Imagina essa situação. Meu Deus. A certa altura, Freud escreveu um artigo para um periódico húngaro e pediu que lhe pagassem não em dinheiro, mas em batatas. O editor, que morava em Viena, levou-as a Bergasse 19 nos ombros. Meu pai sempre se referia àquele artigo como Kartoffelschwimmer. Em março de 1919, Freud informava a Firenze que o governo planejava abolir as semanas sem carnes e substituí-las por meses sem carnes. Uma boba piada de fome. Deixa eu ver o que significa essa palavra aqui. Vamos ver no tradutor. Até difícil escrever isso. Imagina como é que deve ser estudar alemão. Panquecas de batata. Só tem consoante. Gente, eu trabalhava num banco quando eu era novinha, que era estagiária de um banco. E iam umas pessoas com uns nomes muito diferentes, assim, muito estranhos, muito mesmo. E aí, eu e as outras meninas, eram mais duas estagiárias, a gente tinha um caderninho que a gente anotava as pessoas com os nomes mais estranhos que tinham. Uma vez foram irmãos que um se chamava Tá na Veia e o outro Tá na Atividade. Real, assim, tá na veia, tudo junto, tá na veia, tá na atividade. Tipo, o 1, 2, 3 de Oliveira 4 tinha conta. E aí tinha uma família que se chamava primeiro, não sei das quantas, até o 8º. Eram uns negócios, assim, muito engraçados. E aí, uma vez, foi uma pessoa lá que o primeiro nome dele tinha 27 letras. 27 letras. E aí, O que dá na cabeça desses pais, né, de fazer isso? eu perguntei, porque eu fiquei tão assim que eu falei, como pronuncia? Tipo, a gente tinha que anotar o nome das pessoas e aí chamar para vir para abertura de conta, né? Falei, meu, não sei como pronuncia. Aí ele falava assim, eu considero só isso daqui. Óbvio, né? Não dá para eu falar o nome. Mas, eu considero só isso daqui. E aí, tipo, as primeiras coisas, assim, dava para ler. E eu vou escrever o nome de uma mulher, porque eu não vou falar isso daqui que ia. Olha, eu vou escrever para vocês verem que maravilha era o nome dela. Pode ver. Dá para acreditar? Eu acho que a mãe e o pai não queriam de jeito nenhum ter um filho para colocar esse nome. Não é possível. Não dá. E as delícias?
Delícia da Silva, delícia, né, sei das quantas, delícia. Aí tu tinha que chamar delícia. Nossa, eu amava trabalhar em banco. Era muito legal, eu me divertia. Eu tinha, toda vez que tinha que gritar, delícia, aí o pessoal morria de rir. Porque todo mundo ficava olhando, né? Deixa eu ver a delícia chegar. Ah, era muito engraçado. Esse daí das 27 letras, eu acho que, tipo, ela só foi colocando, assim, não pensou no que estava fazendo. Impossível pensar, né, no que estava escrevendo. Não tinha nenhum sentido. Aí tinha um monte de consoante junto, era impossível. Ô, Bru, se eu não me engano, a filha do seu Jorge, que nasceu há pouco tempo, o nome dela é Samba. Samba? Ah, eu vi esses dias alguém que se chamava Samba. Pode ser que seja. É, é aquilo, né? Os pais têm liberdade de fazer com o filho aquilo, quase aquilo que eles bem entendem, né? Fora algumas questões. Mas eu lembro que nome, teve alguma famosa que colocou o nome da filha de Amora, e ela teve que brigar porque agora a justiça estava podendo interferir nesse processo. Porque tem alguns nomes que eles acabam não deixando, né? Que tenha. Samba talvez fosse um nome, né, tipo samba. Eu entendo, eu amo também, né, as coisas do Brasil, nossa cultura e tal, mas samba, não sei se a pessoa vai gostar de se chamar samba, né? Enfim. E 1, 2, 3 de Oliveira 4. Ah, e esse nome que eu coloquei aí? Eu não sei, me deu vontade de falar assim, amor, por que que você não mudou esse nome, linda? Imagina gritar isso, gente, no banco pra pessoa vir. Tipo, sério, pior do que delícia, né? Pior. Quando eu li, eu não conseguia parar de rir. Sei que é desrespeito, né? Mas, poxa, Ainda não, bem que não era uma junção desses dois nomes, né? já pensou? Não ia dar, já. Meu Deus, é um absurdo uma pessoa se chamar isso. Nossa Senhora. Mas, enfim, né? Vida que segue, ainda bem que hoje em dia é mais fácil, a pessoa pode trocar de nome. Antigamente tinha todo um rolê, né? E um processo. Hoje em dia é mais fácil. Vamos lá. Olha, agora eu fiquei pensando nessas coisas, porque tem uma moça também que ela é modelo famosa e o nome da filha dela é Anja. E aí, na época, eu lembro que rolou também um negócio, tipo, pô, Anja? Né? Mas, Anja. Acho feio, mas cada um pode escolher. Freud era capaz de enfrentar essas consequências irritantes e debilitantes da guerra com mais serenidade do que muitos outros, porque uma de suas maiores angústias em relação a seu filho Martin havia dissolvido de maneira feliz. Depois de ter sido feito prisioneiro pelos italianos no final de outubro, Martin sumira de vista por algum tempo. Quando chegou a notícia, quase um mês depois, de que Martin estava vivo, e embora recluso no hospital, Freud fez perguntas, enviou dinheiro e crivou suas cartas de pequenos informes sobre o filho prisioneiro. Em abril de 1919, ele disse a Abram que as notícias de Martin eram escassas, mas não desagradáveis. E em maio podia informar a seu sobrinho inglês, Samuel, que, embora Martin ainda estivesse prisioneiro perto de Genova, ele parece estar em boas condições, a julgar pelas cartas. Martin foi libertado alguns meses mais tarde, com excelentes condições. Ele teve sorte. Mais de 800 mil soldados austro-húngaros haviam morrido no fronte ou por doença durante a guerra. Meu, 800 mil! Olha isso, é muito absurdo. As condições do próprio Freud e de sua família mais próxima, porém, eram bastante desesperadas. A preocupação com a mera sobrevivência veio a dominar sua vida e sua correspondência por mais de 2 anos. A comida em Viena continuava a ser desagradável ou insuficiente. O combustível para o aquecimento continuava tão inacessível quanto nos 2 últimos anos de guerra. O governo racionava rigorosamente todos os gêneros de primeira necessidade. Mesmo o leite
era difícil de se conseguir. Havia semanas em que só havia carne bovina para os hospitais e os funcionários públicos, como bombeiros e motorneiros de bondes. Apresentava-se o arroz como substituto da carne, e o sauerkraut supostamente substituía as batatas. Também não sei o que é isso. Mesmo os que tinham cartões de racionamento para sabão não conseguiam encontrá-los nas lojas. Não havia praticamente como conseguir carvão ou querosene, e o máximo que uma família tinha em dinheiro em janeiro de 1919 era metade de uma vela. Pessoas e organizações compadecidas de todo o mundo ocidental, comitês de países e mais países respondiam aos apelos desesperados dos políticos austríacos e faziam coletas para a população da Áustria. No começo de 1919, os ex-inimigos estavam enviando carregamentos de gêneros de primeira necessidade, mas nunca eram suficientes. Nossa alimentação, apesar da generosidade dos aliados, ainda é escassa e miserável, escreveu Freud em abril de 1919. Uma verdadeira dieta de fome. A mortalidade infantil aumentava a um ritmo alarmante, assim como a tuberculose. Uma autoridade austríaca, uma fisiologista chamada Dürig, calculou que no inverno de 1918 a 19, a ingestão diária de calorias por pessoa devia ser de até 746 gramas, deve ser, né? Então, tipo, uma refeição no dia, assim, né, eles deviam fazer. As cartas de Freud atestam francamente o impacto da miséria geral em seu próprio lar. Ele escrevia num quarto cortantemente frio e em vão procurava uma caneta tinteira prestável. Ainda em 1920, ele era atormentado pela escassez de papel. Freud se achava tudo, menos lamuriento. Todos nós aqui viramos mendigos famintos, escreveu a Ernest Jones em abril de 1919. Mas o senhor não vai ouvir queixas. Ainda estou de pé e não me considero responsável por qualquer parcela de absurdo do mundo. Contudo, no que ele gostava de chamar de seu pessimismo alegre, o pessimismo vinha expulsando cada vez mais a alegria. É claro que a coisa que Freud menos gostava era de ser um mendigo. Mas, ocupado em sobreviver na Viena pós-guerra, ele não hesitava em revelar sua situação precária aos outros. Ele nunca cultivara um grande ascetismo, e agora estava simplesmente pondo as pessoas de fora, obviamente mal informadas, a par da difícil situação de sua família. Se o senhor me pressiona para que eu o informe, repreendeu a Jones, um pouco indignado em maio de 1919. Onde e quando vamos nos encontrar nesse verão ou outono, se deve realizar um congresso normal ou, ao invés disso, a reunião de um comitê, só posso deduzir que o senhor desconhece totalmente as condições em que vivemos e não recebe nenhum esclarecimento sobre a Áustria pelos seus jornais. Freud não tinha ideia de quando poderia retomar as viagens normais. Tudo depende do estado da Europa em geral e desse infeliz canto negligenciado em particular, dos sinais de paz, da melhoria do nosso dinheiro, da abertura das fronteiras e etc. Mas ele não estava se queixando. Estava um pouco indignado, né, meu querido? Também? Meu Deus. Na verdade, havia muito do que se queixar. Apesar das notícias consoladoras sobre a difusão da psicanálise e apesar da capacidade e postura estoica de Freud, ele se sentia forçado a admitir que a vida não constituía nenhuma alegria. Estamos passando por maus tempos, disse a seu sobrinho Samuel na primavera de 1919. Como você sabe pelos jornais, privações e incertezas por toda parte. Uma carta comovente de agradecimento de Martha Freud a Ernest Jones, de abril de 1919, mostra até que ponto iam as privações. Jones havia lhe enviado uma jaqueta absolutamente linda, que, como se mostrou, servia perfeitamente não só para ela, como também para Anya. Assim, ela e sua caçula podiam usá-la alternadamente durante o verão.
Na metade de maio, porém, Martha Freud caiu de cama com uma autêntica gripe pneumonia. Os médicos disseram a Freud que não se preocupasse, mas a gripe era uma doença extremamente inquietante para os que, como Martha Freud, tinham de combatê-la em estado de subnutrição, agravado por anos de resistência sob condições difíceis. Na verdade, a gripe espanhola, levando com frequência a uma pneumonia fatal, vinha matando milhares de pessoas desde o inverno anterior. Já no outono de 1918, as escolas e teatros vienenses eram periodicamente fechados para diminuir o risco de contágio. Tudo em vão, à medida que ondas e mais ondas atingiam populações vulneráveis. As mulheres eram mais suscetíveis do que os homens, mas estes também morriam em números assustadores. Antes de terminar a epidemia da gripe, mais 2 anos depois, morreram cerca de 15.000 vienenses. Martha Freud venceu a doença, embora esta tenha se mostrado tenaz. 2 semanas depois de ter adoecido, ela continuava acamada com uma forte gripe. Superou uma pneumonia, mas não mostra boas tendências de recuperar as forças, e hoje mesmo a febre começou de novo. Foi somente no começo de julho que Freud pôde anunciar a plena recuperação de sua mulher. Também estava lendo agora e aí lembrei de uma situação que eu não sei de que ano que era e nem que guerra que foi, mas eu estava o Fred e a Fifi num... Ai, gente, só quero falar pediatra, num veterinário, que tinha uma foto de uma Akita lindo, assim, super grandão, tudo na porta da casa dele. Aí uma vez eu perguntei, e ele era muito velhinho, tipo, muito velhinho assim, ele tinha 90, eu acho que era 92 anos, quando a gente levava. Ele é japonês. E ele faleceu de Covid, inclusive. É, ele era ótimo, assim, muito, muito bom mesmo. Super carinhoso e tal. E aí eu perguntei uma vez qual que era a história do cachorro, né? Que tinha lá, tudo bonitão, assim, e aí ele falou que tinha sido o primeiro cachorro dele, que por ele que ele tinha se tornado, né, veterinário, e que durante a guerra ele viveu comendo, dividindo, né, ele e o cachorro, só batata doce. Falou, era a única coisa que a gente comia nos tempos de guerra, só comia batata doce. E o cachorro dele viveu 17 anos. Mó legal, né? E aí ele super defendia alimentação natural, tanto que meus cachorros não comem, eles não comem ração, né? Eu só dou comida natural mesmo. Claro que não sobra, né? Deixa claro, eles comem a comida deles, feita para eles, mas desde sempre eu só dou comida natural. E aí ficou essa história, nunca esqueci. Ele é um querido, morreu faz agora pouco tempo, Ô, Bru, tantos. Oi, mas Deus. ela gosta de pão, né? Não, ela ama. Vocês viram, gente? Ai, gente, eu cheguei na... Eu acho que a comida que você tá dando não tá sendo mais Não suficiente. é suficiente. Não, né? Gabi, eu cheguei em casa ontem e aí ela estava agarrada com os 2 sacos de pão. Olhei assim e ela faz assim. Ela parece, sabe quando criança que fecha os olhos e acha, tipo, tem criança que brinca de esconde-esconde no meio da sala e aí faz assim, né? Tipo, ai, agora ninguém tá me vendo. A Fiorella, ela age assim, entendeu? Ela fecha os olhos, tipo assim, se eu não tô vendo você, você não tá me vendo. Agarrada lá com o pão. O Caio comprou ontem 2 pão, porque eu amo aquele pão, né? Falei pra ele que agora eu não vou comer mais, porque assim, gente, tem condição, né? Ela comeu os 2 pacotes inteiros. A aveia, ela deixou lá. E ainda o Otto tinha um pacote de polvilho. E aí o Otto falou: ai, mãe, ainda bem que ela não comeu meu polvilho, né? Não, polvilho ela não quer. O que que ela quer? O pão artesano. Tá toda se coçando agora, porque ela tem dermatite. Toda se coçando. Tá olhando. Mas tá feliz da vida e deve estar de barriga cheia, né? Não vou dar mole, gente. Vou ter que trancar a casa para ela não fazer isso. Eu acho que ela tá ficando muito tempo sozinha também. Preciso resolver. Acho que eu vou colocar ela mais dias aqui na clínica para ela não ficar muito sozinha, porque antes ela ficava com o prédio o dia inteiro, né? Agora acaba que as crianças vão para a escola à tarde, então ela fica sozinha. Aí ela toca o terror lá em casa. Enfim, beijo, até a próxima quinta, obrigada, fiquem bem, a gente se vê.